Agora sim, 10h05, abrindo o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo o Dr. Celso Freitas Júnior, urologista da BP da Beneficência Portuguesa, mas hoje só com áudio. Não conseguimos o contato com imagens com o Dr. Celso Freitas Júnior, mas isso não tem problema, estamos na rádio, rádio é som, então a gente precisa ter aqui um bom som para aí sim conversar e tirar todas as dúvidas com o Dr. Celso Freitas. Tudo bem, doutor? Como vai? Seja muito bem-vindo, hein? Bom dia, Danilo. Obrigado pelo convite. Uma pena mesmo, a tecnologia me pegou aqui. Não, acontece, mas a gente ainda faz, eu ainda faço rádio, viu, doutor? Então, importante a gente ter um som ali cristalino para conseguir atingir o maior número de pessoas. E a gente convidou aqui o doutor Celso Freitas para falar sobre o Novembro Azul, né? Essa campanha super importante de conscientização dos cuidados da saúde do homem. Da mesma forma que a gente abriu espaço aqui para falar sobre o Outubro Rosa, agora a gente volta a prestar serviço e também abraçamos mais essa campanha do Novembro Azul. Antes de começar a perguntar sobre próstata, câncer de próstata, os exames todos, começar a atender aqui a nossa audiência, eu queria saber antes, doutor, se essas campanhas, Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, se elas são campanhas nacionais, mundiais, outros países participam também, realizam essas campanhas? Sim, outros países realizam sim. O Novembro Azul, ele não começou no Brasil, ele começou fora. Tem países que foram pioneiros nisso, Austrália, por exemplo, e tem uma importância muito grande, né? Porque mobiliza, né? Esse tempo que mobiliza a quantidade, os órgãos de mídia, igual nós estamos fazendo aqui hoje, tem uma penetração muito forte, né? Muito grande. Você estimula, né, as famílias, né, a terem os cuidados, né, voltarem os olhos aí para os homens, estimular com que eles vão ao médico, né, de uma forma preventiva, né, não de uma forma, vamos dizer assim, por demanda, quando ele tem algum sintoma, alguma doença. E o câncer de próstata, nesse mês foi difundido muito, ele é o câncer mais frequente nos homens, né, que tem a maior prevalência, nós falamos, ou seja, o que ele mais ocorre durante os anos aqui no Brasil e em todos os outros países do mundo ocidental, principalmente. Então, ele tem uma importância enorme. A gente sempre faz a relação. O câncer de próstata, ele é um paralelo com o câncer de mama na mulher, né? Por isso que essas duas campanhas, sendo uma em seguida da outra, eu acho que do ponto de vista de mobilização de homens e mulheres é muito importante. Bom, e essa campanha é uma forma, né, da gente trazer o assunto para debate mesmo, para discussão. Neste caso, a gente está falando do câncer de próstata, né? E você sabe que até outro dia acabou viralizando, né, doutor? Você com certeza deve ter visto, não sei se todos os nossos ouvintes acabaram vendo, uma campanha, não é? Que, na verdade, viralizou um trecho e era um vídeo do Porta dos Fundos, não é? Que tinha ali estrelado pelo Antônio Fagundes, o Fábio Porchat e o Tabet também. E aí uma brincadeira que o Fagundes faz, esse trecho acabou viralizando, né? Mas brincadeiras à parte, o que é importante mesmo, o que é saudável, o que é bacana é a gente estar falando sobre o assunto, né? A mensagem final é que precisa chegar. A forma, a gente vai ver se é uma forma mais séria, mais descontraída, com uma brincadeira. E essa campanha, então, ela tem essa importância mesmo, né? Da gente trazer o assunto que é o câncer de próstata, né, doutor? E falando sobre a próstata, eu queria saber a importância. É uma glândula, não é isso? É uma glândula pequenininha, não é não, doutor? É isso mesmo. Ninguém sabe o que é a próstata e de repente avisam, né? Ó, você tem que ir lá cuidar É. da sua próstata, né? Desse jeito. A próstata, ela é uma glândula que a principal função dela é a produção do esperma, do líquido, né? Que nós eliminamos, né, aí na relação, né, no ato sexual. Então, ela tem uma importância enorme, né, na vida sexual do homem e ela também faz parte do sistema urinário nosso, porque a primeira parte da uretra ela passa no meio da próstata. Então, eventualmente, durante a vida, quando nós temos doenças na nossa próstata, nós podemos ter infecções, nós podemos ter uma doença muito frequente que se chama hiperplasia, que é o crescimento da próstata com a idade. Muitas vezes a gente fala assim para os homens, além do câncer de próstata. Então, muitas vezes, por causa dessa relação da próstata com a uretra,
os homens podem ter sintomas na hora de urinar, eles podem ter dificuldades para urinar, né? Então, apesar do principal papel dela estar relacionado à parte sexual, né, reprodutora, ela vai trazer sintomas de dificuldade para o homem urinar. Então, e dificilmente, poucas vezes, nós temos sintomas relacionados à próstata quando nós somos jovens, né? Então, esse risco de desenvolver alguns problemas de próstata, ele começa a aumentar a partir dos 40, e principalmente após os 50 anos de idade. Então, é uma glândula relacionada primordialmente à função reprodutora nossa. Mas então a preocupação ela deve existir só de uma determinada a partir de uma determinada faixa etária, então. É isso, doutor? Ou se tem um histórico na família, já cai isso aí de idade, a gente já precisa começar a procurar um médico, fazer os exames até antes dessa margem. O que é? 40 anos? 45? 50? Pois é, quando nós temos um antecedente na família de algum homem que já teve câncer de próstata, principalmente do ramo paterno, né, do ramo masculino, nós temos um risco bem maior, né, dos descendentes, né, dos filhos virem a desenvolver o câncer de próstata. Então, quando há essa questão familiar, né, esse antecedente na família, começa aos 40, Danilo, a prevenção, entendeu? Aos 40 anos. Então, mesmo sem ter qualquer sintoma, a gente deveria procurar, a gente deve, melhor dizendo, procurar o urologista a partir dos 40 anos. Agora, quando nós não temos nenhum antecedente familiar, e mesmo sem nenhum sintoma, nenhuma dificuldade para urinar, nós devemos procurar o urologista a partir dos 50 anos de idade, tá? Como prevenção. Porque a partir dos 50 anos de idade, o homem aumenta o risco de eventualmente desenvolver um câncer de próstata, que no início dessa doença, ela não dá qualquer sintoma, ela é totalmente silenciosa. Então, é a fase em que nós podemos diagnosticar essa doença sem sintomas, é que a gente pode curar a doença. Então, imagina você poder fazer um exame de, vamos dizer assim, de prevenção e poder curar um câncer, né? Então, muitos homens estranham essa estratégia porque falam, pô, mas eu não estou sentindo nada e de repente eu descobri uma coisa e vou tratar. Aí a gente explica que tem vários estudos que mostram que a doença tem certas características que ela vai se desenvolver e vai poder levar o homem à morte, né? Infelizmente, o câncer tem esse estigma, né, com a população, todos têm um medo, né, vamos dizer assim, de ter essa doença, mas a evolução médica melhorou muito, e nós temos, desses homens que seguem as rotinas de prevenção, uma chance muito alta de curar a doença numa fase inicial. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Celso Freitas Júnior, que é urologista, e o tema do nosso plantão médico Bandeirantes de hoje, aqui no Do Bom e do Melhor, é a saúde do homem, é o Novembro Azul. O nosso WhatsApp já tem aqui muitas perguntas, dúvidas para o Dr. Celso Freitas. A gente reforça aqui o nosso número de WhatsApp, que é o 11 99904 8756. Só pelo WhatsApp é que dá para mandar mensagens de áudio, hein? Mas também tem aqui a turma do chat no YouTube que está participando por texto também, não é? Doutor, a gente está falando então ainda sobre a importância da glândula, a gente já explicou o que é a próstata, né? E a gente sabe que pode haver ali um aumento da próstata conforme o avanço da idade, o passar dos anos, né? Pode haver um aumento ou invariavelmente vai aumentar? Esse aumento da próstata, a gente explica que ele é um crescimento benigno, né? Ele está relacionado à idade, ou seja, nós homens, com o envelhecimento, vamos dizer assim, a próstata sempre vai desenvolver um aumento, tá? Em alguns homens mais, em outros menos. Tem relação com hereditariedade, parte hormonal, uma série de fatores. E em alguns homens, ele começará a desenvolver alguns sintomas, porque quando a próstata cresce, ela obstrui, ela fecha um pouco a saída de urina da bexiga. É como se ela fizesse uma obstrução mesmo. Então o homem percebe que às vezes a força
do jato de urina dele, quando ele vai ao banheiro urinar, ela diminui, tá? Às vezes ele começa a sentir um pouquinho de desconforto, ele tem que fazer um pouquinho de esforço para urinar melhor, tá? A bexiga começa a não esvaziar rapidamente, então às vezes ele fala assim, eu demoro mais para urinar, parece que eu fico mais tempo ao banheiro do que eu ficava antes, eu tenho ido mais vezes ao banheiro do que eu ia antes, e aí a coisa vai se evoluir, ele pode até levar a casos em que começa a ficar difícil ele até segurar, controlar a urina. Olha, eu tenho que ir muito rápido ao banheiro, não sei o que está acontecendo. Tem horas que parece que vai escapar a minha urina. E tem casos que podem chegar até a incontinência, né, que é escapar a urina contra a vontade, né, involuntariamente. Então isso pode ocorrer tudo secundariamente ao crescimento da próstata. É importante lembrar que o crescimento da próstata com a idade é uma coisa, o câncer de próstata é outra. Então, quando um homem vier a ter sintomas de dificuldade para urinar por causa do câncer da próstata, geralmente é uma doença já avançada, tá? Então é diferente. Então são coisas, Danilo, que realmente o urologista vai ter que explicar calmamente para o homem numa consulta para ele poder compreender isso daí. Mas é uma coisa que a gente aborda, né? Mesmo quando o homem ele vem fazer uma consulta de prevenção para o câncer de próstata, a gente aborda esse aspecto aí que você tocou no assunto. É claro que a gente vai aqui detalhar, falar sobre o câncer, os cuidados, os exames, né? Mas referente ao aumento, então não há muito o que se fazer, não é, doutor? Se, com o passar dos anos vai tendo esse aumento mesmo, podendo causar uma obstrução, uma dificuldade, uma incontinência, isso aí então não tem o que fazer? Não, isso temos muita coisa para fazer sim. Foi importante você tocar nisso, né? Porque nós temos medicações extremamente eficientes para isso, tá? Há medicações que melhoram o fluxo de urina do homem, remédio, comprimido mesmo. Existem comprimidos que também podem diminuir o tamanho da próstata. Para você ter uma ideia, meados aí da década de 90, essas medicações começaram a ser desenvolvidas e impactaram muito positivamente. Foi uma redução brutal no número de indicações cirúrgicas para essa causa do crescimento benigno da próstata. Então, quando o homem nos procura, nós entramos com essas medicações, muitas vezes a gente faz um tratamento que não é contínuo, a gente faz um tratamento periódico, em que eles melhoram muito. Então, esse tratamento do crescimento benigno, né, da próstata, que se chama hiperplasia da próstata, ele é muito eficiente. E também há casos de tratamento cirúrgico, né? Então, a tecnologia é uma aliada da medicina. E hoje, a parte do laser chegou muito forte nessa questão do crescimento benigno da próstata, os resultados melhoraram muito, a recuperação dos homens é mais rápida, os tratamentos cirúrgicos têm uma longa eficiência com os anos de vida aí do homem. Então as coisas estão melhorando, mas tem bastante coisa para ajudar, sim. Não é que ele vai ter um destino triste aí, não. Fica tranquilo, a coisa tem controle e os tratamentos são eficientes. Bom, você sabe que eu estava, né, preparando aqui a pauta do Novembro Azul e me deparei com uns dados aqui, doutor, do INCA, né, do Instituto Nacional de Câncer, dados do ano passado, de 2022. E que esse tipo de tumor, ele é responsável, o câncer de próstata, né, estou falando, é responsável por mais de 70 mil casos, e o que representa aí de 3 a cada 10 homens no Brasil, doutor, é isso? Pois mais ou menos 70 mil, né? Essa estatística do INCA é muito importante para nós, né? Porque nós temos números brasileiros, né? Porque esses números eles variam, né? De país para país, de acordo com a rotina de vida também, né? A rotina nossa aqui no Brasil é uma rotina muito parecida com a americana, a gente coloca do ocidental, né? Uma dieta muito calórica, né? A gente consome muito carboidrato, né? A população brasileira tem uma luta, né, aí contra a obesidade, né, por causa dos hábitos de vida, e esses são fatores que estão relacionados a um maior índice de cânceres, ao de próstata, a gente pode destacar também as doenças câncer de intestino, né,
E a gente costuma dizer que o que faz bem para o coração faz bem para a próstata. Então, aquela orientação de fazer uma dieta de baixa caloria, não exagerar muito nos açúcares, nos carboidratos, procurar fazer uma atividade física, uma dieta rica em fibra, frutas, né? Isso ajuda o coração e ajuda a próstata, porque obesidade é um fator de risco para câncer e para câncer de próstata também. Essa é cerca de a cada 9 homens, geralmente a gente tem a estatística de um, Danilo, que tem o maior risco de desenvolver câncer de próstata. Esse um homem nesses 9, essa doença ela tem um comportamento muito variável. Há doenças que são muito agressivas, mas ao passo, existem tipos de cânceres de próstata que eles têm uma evolução muito lenta. Ele tem pouca agressividade, apesar de ser um câncer, de ser um tumor maligno. Quem irá diferenciar isso é o urologista, avaliando várias informações do histórico do homem, e a gente coloca assim, o homem que senta na nossa frente, a gente individualiza. Então a gente pega toda a nossa informação que nós temos, aí a gente vai dedicar aquele tempo para ver o exame dele, exame por exame, para falar, olha, o seu tipo de tumor é desta forma, nós vamos tratar desse jeito, porque cada tipo de doença e cada homem tem a sua particularidade. Então, hoje, como a doença câncer de próstata tem muita informação, muito estudo, a gente tem uma gama de informações que nos auxilia a tratar melhor de cada homem, caso a caso. Eu não sabia, doutor, que a alimentação estava fortemente ligada aí ao câncer de próstata. Pois é uma coisa que cada vez mais. Por que a gente bate nessa tecla agora, Danilo? Porque quando a gente fala em diagnóstico precoce, você percebe, né, os seus espectadores também, que a gente não está falando em impedir que a doença surja, né? A gente está colocando em diagnosticar ela no começo. Mas aí você fala, pô, além disso, eu gostaria de não ter a doença, né? Então, hoje, a gente procura identificar fatores de risco. Então, sem dúvida alguma, o fator hereditário, ou seja, a presença de um familiar que já teve, é o mais importante, né? Fora isso, aí a gente começa a avaliar os homens que têm a doença. E realmente, a maioria deles tem essa questão de obesidade, tem essa questão de uma dieta rica em carboidrato, os açúcares, né, muita caloria. Tem uma coisa importante, tomar muito cuidado com o excesso de derivados do leite, laticínios na nossa dieta, entendeu? Isso está muito relacionado à dieta do mundo ocidental, ou seja, Brasil, América do Norte, até a Europa Ocidental, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, essa parte da alimentação, tudo que leva ao ganho de peso, obesidade. A obesidade, ele é um fator de risco para a doença cardiovascular, mas infelizmente para o câncer também. Então são esses os fatores de risco, né? A hereditariedade, questão genética, a alimentação, sedentarismo, são esses os fatores de risco. Então, doutor, tem outros também? Sim, a gente pode colocar aí essa questão da alimentação e evitar a obesidade, vamos dizer assim, né? A gente procurar aliar uma dieta saudável com atividade física, evitar, igual você falou, evitar o sedentarismo, né? Não é fácil, né, em determinar, e você vê que nessa fase, vamos colocar aí dos 30 aos 50 anos, é uma fase profissional produtiva pesada na maioria das pessoas, né? Então, você encaixar isso no momento da profissão da pessoa nem sempre é fácil, só que é uma fase importante, né, no desenvolvimento dos problemas, porque essas doenças, elas se desenvolvem lentamente, entendeu? Então a gente tem que, dentro do possível, ir encaixando isso. Se você não tem tanto tempo para atividade física, que você procure comer melhor, né? Evitar um sobrepeso também não, evitar a obesidade, né? Do ponto de vista de orientação, evitar a obesidade. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, o nosso plantão médico Bandeirantes de hoje, com o Dr. Celso Freitas Júnior, que é urologista, e o tema do nosso
Plantão Médico Bandeirantes de hoje é a saúde do homem, é a campanha Novembro Azul, que a gente está abraçando aí essa campanha de conscientização, não é, para a saúde do homem. O doutor está desde o começo aqui do programa ajudando a gente, já respondendo várias perguntas, várias dúvidas, e tem muitas outras aqui dos nossos ouvintes no nosso WhatsApp por áudio. A gente vai tocar aqui na sequência, prometo que a gente já vai começar a atender aqui os nossos ouvintes. Mas eu queria saber o seguinte, a gente já explicou o que é a próstata, os riscos, a questão da idade, mas e os sintomas, os sinais? É algo silencioso? Existe já alguma coisinha que acende o alerta? É um desconforto na hora de urinar? É sangue na urina? Isso também pode ser alguma outra doença que não um tumor, o início de um câncer? Quais são os sinais, os sintomas, hein, doutor? Olha, em relação ao tumor de próstata, no começo, sempre ele é silencioso, sempre. Não vai dar sintoma no início da doença, tá ok? Toda vez que o homem tiver uma dificuldade para urinar, conforme você colocou, sangue na urina, episódios que parecem uma infecção urinária, na maioria das vezes isso está relacionado a uma doença benigna, que é a hiperplasia. Porém, existem casos de câncer de próstata que já avançados, eles podem levar o homem a ter dificuldade para urinar, até prender a urina, deixar de urinar, entendeu? Mas quando isso é causado pelo câncer, quer dizer que é um tumor que já está crescendo há muitos anos, então é uma doença avançada. Então fica a mensagem: a prevenção do câncer de próstata, ela é realizada quando o homem não tem sintomas, tá? Ela tem que ser estimulada a partir de idade, antecedente na família, de doença, de câncer de próstata ou não. Ou seja, quem teve um caso na família, a partir dos 40. Quem não teve, no máximo, até os 50, procurar o urologista, mesmo sem qualquer sintoma. Por quê? A prevenção ela é feita, o exame de prevenção, através do toque, né, do toque retal, do exame digital, né, via o ânus, né, o reto ali do paciente, que a gente faz o toque da próstata para definir e procurar identificar se tem alguma alteração, algum nódulo, né, algum carocinho na próstata, alguma área endurecida que é suspeita de câncer de próstata, e a realização de um exame de sangue que é chamado PSA. Então, esses dois passos, o toque retal, que é o exame físico, e a coleta do exame de sangue PSA, são os exames preventivos do câncer de próstata. Se algum desses dois exames vier alterado, aí nós damos a sequência na investigação, para ver se o homem pode ou não ter um câncer de próstata. Mas respondendo bem objetivamente sua pergunta, no início, o câncer de próstata não dá qualquer sintoma, ele não dá sinal. A gente vai começar aqui a atender os nossos ouvintes, doutor, muitas perguntas aqui de áudio. Deixa eu colocar aqui a primeira mensagem de WhatsApp, pedir pro Mamone aqui ajudar a gente nesse chiado aqui no WhatsApp, ver se ele consegue tirar aqui do notebook. Diogo, você dá um toque no Mamone, por favor, mas a gente já vai atender aqui o primeiro ouvinte que está participando aqui conosco. Vamos lá. Bom dia, Band, bom dia, Lobato, bom dia, doutor. Aqui é o Geraldo Carreteiro, tenho 58 anos de idade. Doutor, coisa de um ano e meio atrás, a minha próstata estava com o dobro do tamanho. Aí eu tomei remédio durante 6 meses e ela estabilizou. Porém, agora eu fiz outro exame, poucos meses agora, coisa de 2 meses. E estava um pouco grande também, mas o médico falou que é normal devido à minha idade. Ter urinado normalmente, não aquela urinação toda hora, mas porém eu percebo que o meu jato urinário, ele diminuiu bastante. É alguma coisa para me preocupar ou é normal devido à minha idade? Obrigado, Deus abençoe, um bom trabalho para o senhor e bom programa aí a todos. Sou fã do programa do Lobato, parabéns pelo programa. Obrigado ouvinte pela audiência. Então, doutor, de que forma que a gente pode ajudar esse ouvinte, hein? Pois é, ele tem 58 anos, é uma idade em que, próximo aos 60, é mais frequente nós homens desenvolvermos algum sintoma.
Então, o ponto positivo aí é que ele já está em acompanhamento, ele já iniciou, ele já fez um tratamento inicialmente, pelo jeito aí foi um período, o médico dele deixou ele sem remédio. Dentro desse acompanhamento, tem uma chance do médico dele reintroduzir algum tipo de remédio, talvez ele vai começar é Geraldo o nome dele, viu, Geraldo? Provavelmente ele vai colocar medicação para você de novo. E aí ele avalia se você vai ter uma resposta com os remédios, porque há homens que mesmo tomando remédio, depois de 3, 4 anos, ele pode manter sintomas. Aí, eventualmente, há casos em que a gente indica até a cirurgia. Mas lembrar que, pelo que você falou, Geraldo, isso não está relacionado ao câncer de próstata, tá? Isso está relacionado ao crescimento benigno da próstata. Mas fique tranquilo que todo médico urologista, quando analisa, quando trata um homem com esse crescimento de próstata, junto, ele está avaliando o risco do tumor de próstata, tá? Ele está vendo as duas coisas, você pode ter certeza. A Mari Nascimento aqui conosco, dando um bom dia. A Odélia Vido de Ribeirão Pires. A Mariana Eliane Dias na escuta no Tatuapé. Bom programa a todos, excelente fim de semana. Milton Goya, Miguel Aguilera, Ivete Torres Amaral, Vanessa Garbo, Nelly Mello, Ademir Antunes, também todo mundo na nossa escuta, na nossa sintonia. E tem mais perguntas para o doutor Celso Freitas Júnior. Vamos lá. Agradecer aqui uma Mônica que tirou aqui o nosso chiado. Olha só que beleza, som cristalino. Vamos ouvir aqui a dúvida do ouvinte. Bom dia, Danilo. Bom dia, amigos da Rádio Bandeirantes. Meu nome é Vivaldo, aqui de Santos, litoral de São Paulo. Quando eu passei de 60 anos de idade, eu tenho 66, comecei a urinar várias vezes à noite. Fui ao urologista, ele me passou um remédio para diminuir a minha urina à noite. Agora, raramente eu acordo à noite para urinar. Às vezes uma, às vezes duas. Antes era mais vezes. Isso é normal quando passa de 60 anos? Pois é. Então, é o que você falou no começo, né, Danilo? Igual o Vivaldo aí, o ouvinte. Você vê que tem um tratamento eficiente, né? Ele tinha bastante sintoma, ele começou a usar a medicação e, pelo que ele colocou, ele está acordando uma vez à noite, ele devia acordar muito mais, né? E isso certamente estava relacionado, conforme ele disse, ao crescimento da próstata dele, que estava dificultando o esvaziamento de urina pela bexiga. Essa questão do crescimento benigno da próstata, ele é bastante frequente, tá? Respondendo ao ouvinte, aí, ele está com 66 anos, a ocorrência de sintomas aumenta muito depois dos 60 anos, a chance de ocorrência de sintomas, tá? Então ele tem que seguir com o médico dele. Provavelmente, quando isso acontece, a gente sempre vai passar no urologista, viu? A partir desse momento, fica num cuidado contínuo aí, consultas semestrais ou anuais, em que fica muito seguro o acompanhamento, tá? Voltando a reforçar o que eu disse para o ouvinte anterior, a gente sempre avalia os sintomas dele, que são do crescimento da próstata, e a gente sempre faz junto a prevenção do risco do tumor de próstata, tá? E sempre colocar para as pessoas que é mais frequente ele ter sintomas relacionados ao crescimento benigno da próstata do que o próprio câncer de próstata, tá ok? Para também dar uma animada, né? Uma aliviada, para não ficar muito tenebroso, né? Senão fica uma coisa meio chata. Doutor, o Paulo Afonso da Silva, no bate-papo aqui do YouTube, pergunta por que cresce e não diminui? Pois é, isso está relacionado a uma parte hormonal, tá? O nosso hormônio, a testosterona, ele está relacionado, ele estimula o crescimento da próstata, tá? Então, com o passar dos anos, esse estímulo contínuo do nosso hormônio no nosso corpo todo, inclusive na próstata, né, na glândula prostática, ele vai levando ao crescimento da glândula, entendeu? Então, é por causa disso. É uma coisa inerente ao tempo. Quanto mais a gente viver, eu brinco com os pacientes, a gente não está com pressa, a gente está querendo viver muito, a gente vai tendo esse risco. O negócio é controlar direitinho, né?
essa relação aí, porque a gente precisa dos efeitos benéficos, né, da testosterona, que é o nosso hormônio, a gente precisa dele. Então a gente vai acompanhando juntamente e dá para equilibrar, né, as coisas aí, mas então fala para ele que se a próstata está crescendo um pouquinho devagarinho, é que por um lado a parte hormonal dele tá boa. Tá funcionando. O Gil está acompanhando a gente em Boston, nos Estados Unidos, como sempre, Danilo abordando pautas muito importantes. O Manuel Sobrinho aqui conosco, o Ronaldo Chico, Luiz Antônio Tirelli, que mais? Não, o Ronaldo tem uma pergunta, tem um aumento da próstata, exames de sangue sempre ok, porém não faço exame de toque há mais de 4 anos por decisão dos médicos, mas eu creio que não está correto. Isso procede, doutor? Existe aí alguma indicação de médicos para não realização do exame de toque? Olha, há pacientes, há pessoas que se queixam disso mesmo, viu? Às vezes ele fala assim, eu passei no médico, o mesmo disse que o meu exame estava muito bom no ano passado e que esse ano também está, e não é necessário fazer o toque, né? Existe essa questão da parte médica, a gente avalia, e como eu falei, é o toque e o PSA, que é o exame de sangue. Esse acompanhamento do PSA, ele é importante também. Então, se o homem não tem um crescimento, uma evolução deste exame, realmente o médico fica mais, uma informação a mais para falar que ele tem praticamente um risco muito baixo de desenvolver um câncer de próstata. Porém, nunca é zerado, né? A medicina não é uma engenharia, né? Não é uma ciência exata. Então, eu acho que ele está certo. Às vezes a pessoa se prepara, vai ao médico para fazer a prevenção, e quando o médico não cumpre, como que é o que eu estou falando aqui, né? Às vezes eu estou falando uma coisa e chega lá na hora, se eu fizer outra, ele fica até meio frustrado, né? Então eu acho que tem que ser feito, né? O exame físico ele tem que ser feito, sim. A gente bate nessa tecla, colocando que há casos em que a gente consegue detectar uma suspeita pelo toque, mesmo com o exame de sangue normal. Então, eu acho que tem que ser feita a avaliação completa. Eu acho que ele tem razão aí na percepção dele, sim. Vamos continuar atendendo aqui os nossos ouvintes, muitas perguntas aqui, não é, Maria Eugênia Cotati? A caixa está lotada aqui, Maria Eugênia Cotati está no WhatsApp, junto com o Diogo Braga, eles que estão recebendo aqui as mensagens e as dúvidas, as perguntas dos nossos ouvintes, então a gente vai continuar, dá tempo aqui de atender mais ouvintes, vamos lá. Bom dia, Danilo, aqui é Evandro Lamória. Pergunte ao urologista, ao médico, se o exame de PSA pode realmente excluir aos preconceituosos do toque a avaliação para esse exame do próstata. Tá bom? Muito obrigado, Evandro Lamólia, aqui de Jandira. Isso é uma questão, né, doutor, não atravessando aqui a pergunta, né, do ouvinte, né, mas com a sua experiência, né, em consultório, no hospital, com campanhas, né, de conscientização, essa história mesmo que eu trouxe aqui do Antônio Fagundes, que acabou viralizando, né, isso diminuiu, ainda é uma resistência, um tabu, o preconceito ainda existe, diminuiu, temos muito a avançar. Qual que é o balanço que você faz, hein, doutor? E aí depois também, claro, atendendo aí o nosso ouvinte. Eu acredito, a minha percepção é que tem melhorado, viu? Tem diminuído, tá? Eu lembro até que houve faz uns bons anos aí, uns 10 anos, houve até um representante nosso, né, um deputado, né, que fez um pronunciamento uma vez na Câmara colocando que ele queria que acabasse com o toque retal. Foi uma coisa até que virou meio piada, né, nas redes, porque onde já se viu, né, um representante do povo aí fazer isso. Eu acho que tem diminuído, mas as campanhas ajudam, viu? As campanhas ajudam a difundir. Eu tenho uma parte importante aí do papel das parceiras, né, esposas, namoradas, dos parceiros, dos pacientes, em estimular o homem aí ao médico, tá? Muitas vezes ele não vai espontaneamente, não. Ele é meio que chamado, né? Ele tem que atender ali a um pedido, a uma preocupação de uma pessoa querida, da família, um parceiro, uma parceira, porque realmente existe ainda essa certa
o homem fica um pouco receoso, né? O preconceito é uma palavra forte, né? Eu acho que é meio o medo. Eu acho que o homem tem muito medo, viu? Por quê? Porque nós, homens, a gente demora para ir ao médico por prevenção, né? As mulheres, por causa do ginecologista, elas acabam indo bem cedo, na adolescência, fazer orientações, tudo. Isso auxilia a mulher a aceitar melhor os tratamentos. Nós, homens, não. A gente vai quando tem alguma coisa, aí de repente você está lá com 40 anos, o cara começa a falar que você tem que fazer uma prevenção do quê? Do câncer. Então eu acho que esse preconceito é uma palavra, às vezes, em muitos casos, de defesa. Eu acho que é mais o medo, viu? Mas de qualquer forma, eu acho que está diminuindo. Mas tem uns caras que são engraçados, viu, Danilo? Às vezes eles falam, não, doutor, eu não quero fazer o exame. E aí a gente não força, óbvio, né? A Não dá para autonomia da obrigar, isso aí pessoa tem tem que que ser partir do. respeitada. Tem que partir do paciente a vontade de se cuidar, de entender que é importante e que é para a saúde dele, né? Desse paciente, dessa pessoa, né, doutor? Exatamente. Então, mas assim, existe um pouco esse preconceito. Até falando do penúltimo ouvinte seu aí que colocou que às vezes ele foi no médico e o médico não quis fazer, né, o toque, né? E tem pacientes que chegam e que já acompanham com a gente e falam, doutor, e aí, o exame tá bom? Tá, então esse ano eu não preciso fazer o toque. Os caras começam a ficar espertos, entendeu? O, Mas Gri- de qualquer forma, eu acho que tem que fazer sempre. o Grimaldo da Silva, seu programa está tudo de bom, atento aqui na entrevista com o Dr. Celso Freitas, a Fátima Mendonça, o Manuel Demétrio Pereira, ouvindo a gente em Ibituba, Santa Catarina. Que legal, prestigiando a gente. Obrigado, viu? Francisco Ferreira de Oliveira, o Daniel Mesquita e o Thiago do nosso Switcher dizem que fazem todo ano. Isso é importante mesmo, fazer os exames mesmo. Belo exemplo aí do nosso Switcher, né? Que está fazendo aqui essa transmissão ao vivo no nosso YouTube. Dá tempo da gente atender mais aqui ouvintes querendo saber da eficiência do PSA, porque uma coisa, doutor, que eu já aprendi aqui com você, que uma coisa não substitui a outra, não é? O PSA é uma coisa, exame de toque é outra, mas vamos ver aqui o que diz aqui o nosso ouvinte. Bom dia, aqui é Luiz da Baixada Santista. Gostaria de perguntar ao doutor, o exame PSA, ele é 100% eficiente? Pois é, 100% é difícil a gente alcançar. Ele não é 100% eficiente, por isso que o toque é importante, tá? Existe uma porcentagem aí que não é a maior de todas, tá? É em torno de, no máximo, ao redor de 15% de casos em que o PSA ele é normal, ou seja, ele não tem nenhuma alteração e o toque é alterado e o homem tem câncer de próstata, tá? E qual que é a mensagem? Quando a gente está falando de câncer, né, de um tumor maligno, então a gente tem que virar a chave ali. 15% é muito, porque você pode evitar uma doença agressiva, que te pode levar à morte. Agora, outra coisa importante também, quando a gente consegue detectar o tumor no toque, geralmente o tumor é mais agressivo, tá? Então ele vai merecer tratamento, né? Um tratamento rápido. Então isso que é importante. O toque, ele tem a importância de que, se é detectado, e principalmente se o PSA veio normal, a gente pode estar frente a um tumor mais agressivo. Agora, o PSA é muito importante. O PSA, ele acaba detectando, levantando a suspeita, atualmente, do maior número de cânceres de próstata, sim. Por isso que muitos outros especialistas pedem PSA, viu? Cardiologista pede, endócrino, uma série de outros pedem, quando está alterado, melhor dizendo, fala assim, ó, você tem que procurar um urologista. Doutor, muitos ouvintes estão levantando aqui no WhatsApp a teoria, não sei se é mito ou se é verdade, de que o tamanho do dedo indicador revela um risco aí de ter câncer de próstata. Isso é verdade? Esse é um estudo que foi feito, tá? É um estudo que foi interessante, né? O negócio é o seguinte, é que isso daí, quando faz um estudo que levanta uma hipótese, Danilo, ele tem que ser reprodutível, que a gente fala. O que é isso? É assim, se você fez o estudo lá na América do Norte, será que ele serve para o homem aqui da América do Sul?
o europeu, para o africano e assim vai. Então, são hipóteses curiosas, né, que os colegas levantam, né, mas existe esse estudo. Ainda não é uma coisa que a gente procura fazer de rotina, né? É muito estranho até a gente chegar e começar a medir o dedo dos homens, né? Geralmente vira piada isso, né? Eu acho que não é uma coisa ainda assim, não é, a gente usa o termo, não é um consenso, tá? Mas eu acho que é legal, porque quem se mobiliza a ler isso é que está com preocupação, né? Claro, sim. Então é válido sim, ler, se informar. O Luiz Carlos de Santa Rosa, Guarujá, tá perguntando, bom, do PSA o doutor já falou, do toque retal também, mas ele tá falando de ressonância magnética, doutor? Pois é, a ressonância magnética é um aliado importantíssimo, viu? Por exemplo, se o homem tem ou toque ou PSA, ou os dois alterados, ele tem uma indicação de fazer uma biópsia da próstata. A biópsia da próstata, ela é um exame importante, que vai definir se o homem tem ou não câncer de próstata. O que acontece? O PSA, esse exame de sangue, há muitas outras coisas que não o câncer de próstata que podem alterar esse exame de sangue. Então, às vezes, o homem pode o quê? A gente pode solicitar para ele uma biópsia desnecessariamente, sem necessidade. E o homem, você sabe como é que é. A gente falou aí de receio, medo. O cara já fica estressado quando você pede uma biópsia da próstata para ele. Então, às vezes, a gente tem que ter o quê? Mais informação. Então, antes da biópsia, a gente indica a realização da ressonância magnética com uma grande frequência. Por quê? Se, porventura, na ressonância é confirmada uma área suspeita de câncer de próstata, isso fortalece muito a indicação da biópsia. Ao passo que, quando é feita a ressonância e não tem nenhum foco suspeito no exame, essa ressonância não tem nenhuma suspeita de câncer de próstata, você pode avaliar outras causas, acalmar a pessoa, avaliar melhor, entendeu? Só que nós estamos num país, né, Danilo, muito desigual, né? O acesso à ressonância magnética, infelizmente, ainda é para poucos no nosso país. Isso é muito triste. Então, se você tem o acesso à ressonância, é uma ferramenta muito valiosa. Mas se não tem, a gente acaba indicando a biópsia de próstata para a gente afastar qualquer risco. O Alex Carvalho Silva, da Vila Matilde, meu pai e meu avô, ambos negros, tiveram câncer de próstata. Infelizmente, meu avô teve diagnóstico tardio e veio a falecer, decorrente das complicações. Meu pai teve diagnóstico no início da doença com 55 anos, fez a retirada da próstata e hoje, com 71, leva uma vida normal. Eu, hoje com 44 e desde os 38 eu faço acompanhamento com o urologista, né? Então tá aí um relato importante do nosso ouvinte que tem histórico na família, não é, doutor? E tá fazendo os exames, o acompanhamento aí direitinho, né? Pois é, você vê a importância da hereditariedade, né? E você vê, ele colocou o exemplo do pai dele, né? Legal, né? Ele mostrou um exemplo que o pai tá bem, né? Então o pai parece que operou com 55, né? É o pai ou o avô? Isso. O pai operou com 55. O avô foi tardio, né? A doença já é avançada. E você vê que 55 para 71 tá com uma vida normal, ou seja, curou, né? Uma doença grave, né? E a gente tem vários exemplos disso, viu? Então eu acho que essa mensagem que ele passou é fundamental. É prevenir, diagnosticar no início e dá para ter uma vida normal. A gente procura falar isso para a pessoa quando diagnostica no início, que a gente quer ao máximo manter que a vida dele seja a mesma, entendeu? Ô doutor, mas a cirurgia, claro, que nenhuma cirurgia é simples, né? Mas queria que você falasse, até para a gente já encerrar aqui, sobre a cirurgia. Eu aproveito e coloco antes uma pergunta aqui dos nossos ouvintes sobre a cirurgia. Vamos ouvir primeiro aqui. Bom dia, fiz uma cirurgia de próstata quarta-feira. Um lado deu para preservar, o outro lado não deu para preservar. Como funciona isso?
E aí, doutor, essa cirurgia, né, como eu estava dizendo, nenhuma cirurgia simples, né, mas com relação à próstata, é demorada, ela hoje já é robótica, no caso aqui do nosso paciente, que só foi um lado que deu para tirar. E aí, o que você pode falar da cirurgia, doutor? O que ele falou aí, do lado que deu para preservar, né, é o que? São os nervos, né? A gente procura explicar isso para o homem, que o homem, obviamente, né, tem uma preocupação muito grande com a potência, né, sexual, né, que ela pode ser, sim, afetada na cirurgia da retirada da próstata para tratar o câncer de próstata. Então, o que acontece? Correm uns nervos em volta da próstata, né, dos dois lados da próstata, em que hoje, conforme você colocou, com cirurgia robótica, a gente tem um recurso tecnológico fantástico, que a gente consegue identificar melhor as estruturas. E com cirurgia vídeo também, né, melhorou também o trauma dessa cirurgia, o trauma que eu quero dizer da forma como o cirurgião manipula, né, mexe lá dentro, né, nas estruturas, né, e isso ajuda no resultado. Agora, quando a pergunta do colega aí é que provavelmente tinha alguma evidência que a doença já estava saindo em algum lado ali da próstata e o médico, o cirurgião, o urologista, para evitar deixar a doença, ele resolveu, né, ele tem que tomar essa decisão, ser mais radical. Ele fez a retirada total daquela área que pode estar comprometida por doença. Isso pode piorar, né, o resultado dele relacionado à potência, mas eu sempre deixo bem claro para os pacientes, Danilo, que os dois efeitos colaterais mais temidos aí da cirurgia, que são a incontinência de urina, a perda de urina, quanto a impotência sexual, são efeitos colaterais que são tratáveis, tá? O paciente ele tem que ficar junto do médico dele, que operou ele, que tem vários tratamentos com medicações, né? Tem tratamentos com fisioterapia, tem uma série de outras coisas que chegaram e melhoraram muito a qualidade de vida e recuperação dos homens nesse tipo de, quando acontece esse tipo de efeito colateral. Mas sendo bem direto aí com o paciente, procure ficar calmo. O importante é que ele fez a cirurgia para tratar a doença, vai chegar o teu resultado, ele vai sentar e conversar com você sobre o achado, e em relação à parte da potência sexual, ele vai te medicar bem cedo agora já, procurando evitar esse efeito colateral, e se ele acontecer, tem outros e vários tratamentos aí para corrigir efeitos. O importante é saber, qualquer tratamento, cirurgia, radioterapia, todos eles têm riscos de efeitos colaterais, tá? Não só no câncer de próstata, como qualquer outro tipo de doença relacionada a um tumor. Porém, falando de próstata e em cirurgia, nós temos como tratar isso daí, tá? A Ana Cristina Souza está ouvindo aqui a entrevista junto do marido, Isaías Carneiro. Estamos gostando muito, né? E tem várias mulheres aqui participando também, isso que é mais bacana, né? Porque daí repassa a informação para o marido, para um parente, né? Então, da mesma forma que no Outubro Rosa, os homens também estavam ligados aqui, sintonizados e atentos, agora também as mulheres, né? Então, muito bacana ver que está todo mundo preocupado com a saúde. Eu queria deixar aqui o Instagram do Dr. Celso Freitas Júnior, urologista, é doutor Celso Urologista. Doutor Celso Urologista, e lá tem bastante coisa também, muito material que os ouvintes podem continuar acompanhando, né, essa prestação de serviço e tirando as dúvidas. Lembrar que essa entrevista daqui a pouquinho vai estar na íntegra no próprio YouTube, na playlist do Bom e do Melhor. É só acessar youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, playlist do Bom e do Melhor. A entrevista vai estar por lá. Aqueles que gostam de áudio, né, pela facilidade, tá ali no carro fazendo uma atividade física, tá também disponível em podcast. É só pesquisar no Spotify, no Deezer, no TuneIn, Apple Podcast, digitar ali do Bom e do Melhor, e já vai encontrar também em áudio. Então, a entrevista na íntegra no Spotify, no Deezer, TuneIn, nos agregadores de podcast todos, e também
no YouTube. Doutor, obrigado, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, por atender aqui o nosso chamado, por ajudar tantos e tantos ouvintes, viu? Muito obrigado, um prazer muito grande participar, gostei muito da interação aí dos ouvintes, foi muito legal e eu fico sempre à disposição. Um abraço a todos. Obrigado, doutor, um bom final de semana.